Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao programa Resposta Certa. Esta é uma novidade da Escola Verbo Jurídico e tem por objetivo debater, logo após a prova, questões tratadas em concursos e exames de ordem. Neste primeiro momento, iremos comentar a prova prático-profissional de Direito Penal. Vamos ouvir o que o professor tem a dizer. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui após essa um pouco traumática prova do exame da ordem, a segunda etapa de penal processo penal, indo exatamente de encontro àquilo que nós, professores de penal e processo penal, trabalhamos com os senhores durante toda essa árdua caminhada e chegada agora à fase final. Digo isso porque, e a surpresa tenho certeza que foi geral em relação a todos os professores, especialmente a nossos alunos e alunas, porque, mais uma vez, assim como fica muito bem constatado, quando se prepara para o exame da OAB, se prepara logicamente para que os senhores e as senhoras desenvolvam peças para que sustentem, argumentem teses defensivas e não teses acusatórias, a função principal do Ministério Público. Tudo bem, há o papel, mas é um papel minoritário, é um papel que se faz como se brinca, né, uma vez a cada morte papa, com todo respeito, porque prevalece no processo penal a função sempre, né, como eu brinco, cada um no seu quadrado, o Ministério Público e o advogado. E aí se pede na peça prática, que é o ápice da prova de vocês, a preparação concreta para a advocacia, uma peça acusatória, quer dizer, que se desenvolva uma tese acusatória. Isso realmente vai de encontro a tudo aquilo que se preparou durante toda a nossa caminhada. Isso realmente causa um choque. Eu tenho certeza que todos nós, e eu particularmente também fiquei muito surpreso, certo, com aquilo que foi pedido no exame da ordem. E claro que a questão bem interessante também, porque nós sabemos que para que haja o recurso, que até pode se buscar para aumentar a pena, enfim, não precisa haver habilitação prévia por parte do assistente da acusação, certo? Mas no momento em que se pergunta, em que se coloca assim de paraquedas literalmente a assistência da acusação do pai da vítima que nem estava habilitado anteriormente, se poderia pressupor que deveria ser feito também um pedido de habilitação do assistente de acusação, quando a gente sabe historicamente que uma peça só é cobrada, quer dizer, já começa por aí o equívoco e claro, indo de encontro à tese que um advogado deve fazer, que é um pedido defensivo. Mas, enfim, diante daquilo que foi apresentado, a peça, enfim, deveria ter sido feita, era uma apelação, sem dúvida alguma. Tudo isso na forma do artigo 416, inovação já que houve em 2008, já que se trata de uma absolvição sumária, e aí já viria outro erro por parte do juiz, porque, perdão, ele simplesmente ignorou o disposto no artigo 415, parágrafo único do Código de Processo Penal. E nesse ponto se diferencia muito do artigo 397 do CPP, porque no artigo 415, parágrafo único do CPP, somente pode haver absolvição sumária, entre aspas, imprópria, expressão didática que eu costumo usar, consequentemente, a imposição de medida de segurança, que é algo ruim para o réu, quando essa for a única, repito, única tese da defesa. Havia uma tese esdrúxula da defesa que era, pelo próprio enunciado da questão, havia materialidade sobre a inexistência do fato. Então, quer dizer, havia outra tese e isso obriga o encaminhamento da ré ao plenário do júri, exatamente porque só se autoriza a absolvição sumária imprópria, artigo 415, parágrafo único do Código de Processo Penal, quando a inimputabilidade for a única tese da defesa, ou seja, daí para a condenação, tese acusatória e a inimputabilidade, porque o réu, no caso a ré, tem direito de ir a julgamento pelo júri para tentar ser absolvida propriamente, o que é muito melhor para ela. Então, quer dizer, totalmente nebulosa a questão também nesse ponto, certo? A questão do prazo, contagem do prazo, não se sabia dia da semana, não se colocou nada em relação a isso. Mas, enfim, pela contagem dia a dia, haveria o prazo final 31 de janeiro de 2011. Artigo 798, parágrafo 1º do CPP, súmulas 310 e 710 do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se, claro, já que se trata de um prazo processual penal. As teses, claro, dizem respeito, isso aqui um cola-copia do próprio enunciado da questão,
relativamente ao homicídio triplamente qualificado, subsidiariamente, no mínimo, a questão relativa ao infanticídio. Então, sem dúvida alguma, a tudo isso some-se ainda o fato de que a sentença era nula, porque jamais poderia ter imposto a absolvição sumária imprópria, porque havia uma outra tese defensiva, que era a absolvição própria. O endereçamento, nós sabemos que a folha de rosto, o endereçamento, a primeira vara criminal do júri e, claro, as razões diretamente ligadas, claro, ainda que em primeiro grau, mas enfim, as razões endereçadas ao Tribunal de Justiça. Mas choca, chama atenção porque, com todo respeito, dificilmente o advogado vai sustentar, arguir teses que são exclusivas do Ministério Público, buscando-se aqui uma pronúncia, com todo respeito. Enfim, depois, a questão número 1, súmula 17 do STJ, entendimento nunca abarcado pelo STF, mas era o caso aqui. Crime meio, o objetivo era o não recolhimento ou o recolhimento parcial do tributo, artigo 1º da Lei 8137/90. Quer dizer, certo que o falso foi usado como crime meio para o atingimento do fim. Automaticamente a tese aqui era de crime único. Crime único. Além do que, a questão toda, que a partir daí, desenvolvemos isso em aula, a questão ligada ao regime, que nem era mencionado aqui. Então aquela argumentação eventual, sempre peculiar da OAB, certo? Nem constou aqui, mas enfim, a partir disso, a questão ligada à pena. E eu mencionava isso em aula, a questão do concurso de crimes e do conflito aparente de normas, que era o caso aqui, uma pseudo-pluralidade de normas, mas o crime único. Esse aqui é o cerne da questão número 1. Súmula 17 do STJ. O falso se exaure no crime fim, não é estelionato, mas vale para todo mundo. Enfim, crime contra a ordem tributária, e era o caso do crime único. Depois, a questão número 2 é a questão da tipicidade. Larissa, não agiu com dolo. Automaticamente não vai haver o crime porque ela não agiu com dolo, ela agiu com erro. Artigo 20, caput, e o erro ainda induzido por terceiro, não tendo sido praticado o crime com dolo, e ele somente é previsto a título de dolo, deveria constar como resposta aqui o erro de tipo, que sempre vai afastar o dolo, e claro, permitindo-se a punição a título de culpa, mas o crime aqui não é previsto a título de culpa, portanto, ela não cometeu o crime. Esse é o cerne da questão número 2. Na questão número 3 é a participação em suicídio. Crime de suicídio, de participação em suicídio, artigo 122 do Código Penal, competência do Tribunal do Júri, ele prevê uma questão mega importante: não pode ter havido qualquer ato de homicídio por parte do autor do fato. É um chamado crime, inclusive, de participação necessária. Esse crime, ele exige uma chamada COP, como eu brinco, uma condição, tanto que brinco tanto, é tão engraçadinho, né? Que caiu na prova. É uma condição objetiva de punibilidade. O que significa isso? Está aqui na prova. O que significa isso? Significa que esse crime exige um mínimo para que ele seja considerado típico. Qual é o mínimo? Está aqui na letra B e, por reboque, na letra A. Exige-se pelo menos que a vítima tenha resultado com lesão corporal de natureza grave. Menos do que isso, qualquer coisa menos do que isso, vai fazer com que esse fato seja absolutamente atípico. Então se perguntou, ela na verdade resultou com alguns arranhões. João cometeu algum crime? Não, porque esse crime é que exige que no mínimo a vítima tenha resultado com lesão corporal de natureza grave. Tanto que se diz que não se admite tentativa. Há uma pena para o crime tentado, então não há tentativa, porque claro, se é participação em suicídio tem que haver morte, mas já se prevê a pena consumada para o caso de lesão grave. Caso Maria, letra B, viesse a sofrer lesões corporais de natureza grave em decorrência da queda, a condição jurídica de João seria alterada? Claro. É o que nós estamos dizendo, se exige pelo menos lesão corporal de natureza grave. Aí sim haveria pena, claro, menor do que se fosse em relação à morte.
Questão 4. Imunidades nos crimes contra o patrimônio. No caso da letra A, alguém cometeu algum crime? O Maurício sim. A Joana, ela agiu sem dolo. E por quê? Pessoal, isso aqui remonta à parte geral do Código Penal. Não há o preenchimento daqueles 4 requisitos do concurso de pessoas. Se tivesse havido, a imunidade não iria se estender a ela. Mas a questão mais importante, não houve uma exata divisão de tarefas, não há o liame subjetivo, ou seja, não houve o concurso de vontades, na letra A. E no caso, na letra B, havendo qualquer crime contra o patrimônio em que se empregue violência ou grave ameaça, já não há mais as escusas absolutórias. As questões eram realizáveis, digamos assim. Era aqui o caso de a gente pensar como a gente trabalhou em aula, enfim, as questões que fizemos. A peça realmente era complicada. E complicada no sentido de que se cobrou uma peça em uma tese acusatória. O que eu acho importante deixar registrado é que nós estamos aqui da Verbo Jurídico. Isso é importante que se diga, que os alunos sintam isso, assim como nós ficamos desde a primeira aula, que nós abrimos os trabalhos aqui na Verbo, desde a primeira fase. É importante isso, e em eventual recurso, a mesma coisa, estaremos aqui à disposição dos senhores, porque a Verbo Jurídico é assim, eu costumo brincar, mas é verdade, é como a Honda, não é só na hora da venda, é na hora também do pós-venda, é na hora de rodar, é na hora, enfim, de rodar o carro, fazendo a comparação, nós vamos ser aprovados. Então é importante que os senhores contem com a gente também nesse momento. Estamos aqui comentando a prova, dando um enfoque inicial, enfim, daquilo que foi pedido, daquilo que se avizinha para ser dado como espelho de resposta. E que os senhores continuem conosco, porque nós vamos auxiliá-los também nesse momento, enfim, em que é preciso que a gente recorra, se for o caso, e que a gente também enfrente a banca nesse momento, no bom sentido, claro, mas para que a gente garanta aquilo que se escreveu e aquilo que se aprendeu aqui no curso. Tenham todos, então, uma boa noite e fiquem conosco. Até a próxima. Continue nos acompanhando. A seguir, o comentário das demais ênfases do 7º Exame de Ordem Unificado.